E aí, pessoal, tudo bem? Sérgio Moreno aqui. Vocês estão sabendo alguma novidade sobre a dublagem do novo filme de Street Fighters que será lançado mundialmente em outubro? Não? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Quero falar também daqui a pouco sobre eventos, mas já adianto que dias 12 e 13 de setembro eu estarei em Londrina, no Royal Plaza Shopping, no Geek Retro. Quero ver todo mundo de Londrina lá, ok? Espero vocês lá. Bom, antes de falar sobre essas coisas com mais detalhes, eu queria falar sobre outra cosita. Então, segura aí. Hadouken! E aí, pessoal, tudo bem? Sérgio Moreno aqui, tô de volta, demorei um pouquinho, sei, peço desculpas, mas que às vezes as coisas ficam meio complicadas, semana corrida, mas estamos aqui, vamos falar mais um pouquinho aí sobre Street Fighters e Ken Masters. Bom, uma das perguntas mais pertinentes, mais frequentes que me fazem sobre Ken Masters é se eu sabia ou conhecia o jogo de fliperama lá naquela época, anos 80, anos 90, final dos anos 80, anos 90, né? Naquela época em que o SBT acabou lançando a série aos sábados, né? Onde todo mundo assistia, nós vamos ao encontro do mais forte, né? Então essa é uma das perguntas que muitos fazem, se a gente sabia, né? Basicamente, com todo o material que a gente recebe, a gente não sabe, a gente não faz muita ideia, né? Hoje em dia é um pouco diferente, mas naquela época, então, era muito diferente. Inclusive, essa semana, eu assisti um vídeo do Nelson Machado aqui no Instagram. Segue lá, eu acho que a arroba dele é @NelsonMachado1954. Achei muito legal que ele falou sobre Street Fighters, que ele dirigiu a série, né? E ele recebeu o material. E eu acho que está dentro dessa pergunta que fazem sobre a gente sabia, se a gente sabia sobre o jogo, né? Ele não de primeira assim, ele não reconheceu muito, recebeu lá uns desenhos sobre os personagens, todos coloridos, bonitinho. Inclusive ele disse que se arrepende de não ter guardado esses esboços, né, dos personagens, as figuras dos personagens. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, ele falou, caramba, Ken, Ryu, Blanka, Bison, Bison, né, no caso. Ele falou, pô, já ouvi isso em algum lugar, não vou dar spoiler do vídeo dele, depois você vai lá dar uma assistida, muito legal. Mas basicamente é isso, ele também não sabia direito, mas ele sabia que já tinha escutado aquilo, sobre aquilo em algum lugar, e ele se lembrou, falou, caramba, foi no shopping, eu vi uma molecada mexendo com isso, brincando com isso, e ele passou a ir ao shopping para conversar com a molecada que jogava o Street Fighters na época, para perguntar para eles como é que era, como é que não era, os nomes dos golpes, já tinha algumas coisas traduzidas, nomes dos personagens, no caso do Bison, que era como a molecada já falava. Enfim, dá uma assistida lá, acho que é @NelsonMachado1954, que resume bem essa pergunta que as pessoas fazem, né? Pô, vocês sabiam que ia fazer esse sucesso todo? Cara, a gente não sabe não. Quem faz a história desses produtos, das séries que a gente grava e tal, são vocês, cara, são vocês. Depois que vocês consomem e vocês dão um ok, é sucesso, aí a gente fica, né, mais ligado no produto como um todo e, enfim, a gente fica mais inteirado do assunto, né? E pra gente é muito satisfatório, né? Então dá uma assistida lá no vídeo do Nelson, que é muito legal. O meu guru digital, que todos já conhecem, que é o meu querido Nairo Lupieri, que também é fã de Street Fighter, também é fã de Ken Masters, dentre outros personagens, me enviou aqui um compilado de curiosidades sobre o Ken Masters. Eu vou ler aqui para vocês, porque, cara, eu também não sei tanta coisa assim sobre o Ken Masters, tá? Mas presta atenção, saindo um pouquinho aqui do anime e falando mais sobre a história do Ken nos jogos. Você sabia que ele apareceu logo no primeiro Street Fighter, lançado em 1987? Pois é. Eu também não sabia. Naquele jogo, Ryu e o Ken eram os únicos lutadores controláveis. O Ryu era o personagem do primeiro jogador, enquanto o Ken aparecia quando o segundo jogador entrava para desafiá-lo. Ou seja, se você jogasse sozinho, eu acho que você jogava com outras figuras, outros personagens, outros lutadores lá, mas eram automatizados, né? Mas quando tinham dois, era só Ken e Ryu que você lutava. Você sabia disso? Você jogou? Você que está assistindo aí, você hoje jovem, criança de 40, 50 anos, porque já tem tempo isso, em 1987, lá se vão 40. Para você estar jogando fliperama em 87... você já devia ter pelo menos 10 anos, então 40, ó, cinquentão, hein? Meio século de Street Fighter, que coisa linda isso, né? Bom,
Então Ken e Ryu já existiam antes de Chun-Li, de Gaio, de Blanca e tantos outros personalidades, tantos outros personagens, né? E existia aquela rivalidade desde sempre. Os dois foram treinados pelo mesmo mestre, o mestre Go-Ken, e aprenderam a mesma base de luta. Por isso, durante muito tempo, algumas pessoas enxergavam o Ken apenas como o Ryu de vermelho. Olha que louco isso. O Ryu tá sempre de branco, né? Mas, enfim. Com o passar dos jogos, ele ganhou uma personalidade própria, enquanto o Ryu é mais sério, disciplinado, nerdola, concentrado, o Ken é bom vivan, o cara, e não tá nem aí, gente boa pra caramba, carismático, explosivo e literalmente muito explosivo, porque em vários jogos, alguns dos Shoryukens dele, os mais poderosos, vêm com aquela bola de fogo, né? Sai aquela bola de fogo, Shoryuken Hadouken! Outra curiosidade é que o Ken não é apenas um lutador. Olha só, ele já foi campeão nacional de luta nos Estados Unidos. Luta livre, Nairo? Como é que é essa luta aí? E também ocupou o cargo de vice-presidente da Fundação Masters. Olha que coisa bacana. Já pensou o Ken Masters atrás de uma mesa com um kimono vermelho? Fala, ih, é o cara aí, tá demitido. Nem só de Hadouken vivia ou vive o nosso Ken. Bom, apesar da fama, fortuna e das competições, uma das coisas mais importantes para ele, olha só que coisa, sempre foi a família. Ken Masters é casado com a Elisa, você sabia? E tem um filho chamado Mel. Aliás, segundo a ficha oficial da Capcom, o aniversário dele é 14 de fevereiro, aquariano, justamente no dia de São Valentim, que equivale ao Dia dos Namorados, lá nos Estados Unidos, né? Entre outras coisas favoritas do Ken estão a família e... Vocês adivinham o que mais ele gosta? Ou a segunda coisa que ele mais gosta, além da família? De macarrão. Será que ele gosta de comer macarrão da nona aos domingos? Loucura isso, né? Bom, essas são curiosidades que o meu querido Nairo Lupieri mandou pra gente aí em relação ao Ken Master. Obrigado, tá, Nairo? Foi muito legal saber dessas coisas aí. Você vai se aproximando mais do personagem com essas coisas, né? Mesmo que 50 anos depois. Mas eu sei também que você que está chegando, você que está nesse vídeo até agora, veio comigo até agora, vocês devem estar querendo saber sobre o novo filme de Street Fighters, que vai ser lançado agora em outubro. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Já contaram para vocês? Porque para mim ninguém contou nada, tá? Não tô sabendo de nada, não sei de nada, só sei que vai ser a estreia mundial em outubro. Então, se você tá sabendo de alguma coisa além de mim, conta pra mim aí, por favor. Mas o que eu sei mesmo, então atenção, o que eu sei mesmo é que eu estarei em Londrina dias 12 e 13 de setembro no Geek Retro, lá no Royal Plaza Shopping, em Londrina. Você de Londrina, se você tá por aí, garante logo o seu ingresso. Vamos bater um papo lá no Royal Plaza Shopping, no Geek Retro. Estarei lá com meu queridíssimo amigo Orlando Vigiani, que faz a voz do Ryu. Nós vamos ao encontro do mais forte. Então vejo vocês lá, pessoal de Londrina, 12 e 13 de setembro, no Royal Plaza Shopping, no Geek Retro, tá bom? Ficamos combinados assim. Então, mais um vídeo para vocês aí, espero que tenham curtido. E a gente se vê no próximo, que seja em breve, tá bom? Ao cara aí, Hadouken!